Uningá, que o futuro é aqui. Olá, alunos! Estamos de volta. Essa é a nossa segunda aula da primeira unidade. Falávamos na última aula a respeito de apontamentos históricos a respeito do direito empresarial e agora retornaremos falando outros aspectos importantes do direito empresarial. Bom, relembrando, então, recapitulando o conceito de pessoas jurídicas é um conjunto de pessoas ou bens, né, que tem personalidade jurídica própria, constituído para um objetivo comum, tá? Então, quando a gente vem aqui para o direito privado e vamos aí falar a respeito de pessoas jurídicas de direito privado, vocês verão que sempre será a reunião de pessoas ou a reunião de bens. Ora com finalidade de lucro, ora sem finalidade lucrativa, que eu vou falar para vocês já já. Então, o rol das pessoas jurídicas de direito privado está previsto lá no artigo 44 do Código Civil. Nós vamos trabalhar na nossa disciplina especificamente de sociedades empresariais, não vamos focar nas demais, porque na atividade empresarial de vocês é o que virá mais à tona, né? É o que terá mais, será mais necessário, tá? Então, só passando por cima, são pessoas jurídicas de direito privado, as associações, fundações, sociedades, organizações religiosas, partidos políticos, e esse revogado que está aqui no inciso 5º era a chamada EIRELI, que foi revogada e que nós vamos falar sobre ela nas próximas aulas. Bom, pessoas jurídicas de direito privados, o Código dispõe de forma livre a sua criação, desde que o objeto seja lícito, possível, né? Não contraria os bons costumes, a lei, e deve ter aí todo o seu rol, nas suas disposições contratuais, limitações. O que essa atividade empresarial vai se destinar, quais são os seus membros, qual o seu endereço, tudo isso deve constar aí no rol dessa pessoa jurídica no seu registro, tá? Nós temos então aquelas nacionais e as estrangeiras. Quando a gente vai falar da nacionalidade da pessoa jurídica, é importante porque se é uma pessoa jurídica nacional, será aplicada as normas do direito brasileiro, que são essas regras do Código Civil, que são as regras das leis esparsas que nós temos em todo o nosso ordenamento. Mas quando nós nos referimos às internacionais ou às estrangeiras, nós devemos observar a aplicação do direito internacional, que daí foge um pouquinho do direito civil, porque embora tenha aplicação subsidiária do direito civil, não será aplicado somente às normas de direito civil. A vontade criadora humana, então, para a constituição de uma sociedade empresária, são aqueles seres pensantes, né? Somos nós, pessoas físicas, que no intuito de realizar alguma atividade empresarial, nos unimos e, por determinadas vontade, criamos uma pessoa jurídica que, após o registro, vai ter personalidade jurídica própria, sendo aí uma pessoa no ordenamento jurídico capaz de contrair obrigações e detentora de direitos. Devem ser observados os requisitos legais para cada tipo de sociedade, né, que vocês verão no decorrer da disciplina, e por isso ela é uma ficção técnica, né, uma ficção técnica do direito. Ela vai ser criada por estatuto, contrato social, por escritura pública ou testamento. As 3 formas de se criar uma pessoa jurídica, tá? Após esse registro, deve ser feito também no órgão competente, que daí vai ser ou nas juntas comerciais ou nos registros públicos de empresas mercantis, que vocês verão mais à frente também. Temos então, sobre a classificação, as associações, as sociedades e as fundações. Vou passar aqui pontuando uma por uma, só para os senhores terem conhecimento da diferenciação de cada uma delas. Então, as sociedades é o foco da nossa matéria. Então, as sociedades é quando eu tenho uma união de pessoas ou, exceto na
sociedade unindividual, que é feita com uma única pessoa, mas cuja finalidade é de conseguir lucros, né? Obtiver lucros e dividir entre seus membros ou proporcionar aí lucro ao seu membro. Depois nós temos as sociedades, que é a união de pessoas também, só que ao contrário, perdão, temos as associações. Só que ao contrário das sociedades, as associações, elas não vislumbram lucro, embora as associações tenham em comum com as sociedades. Vejam bem, embora as associações tenham em comum a sociedade, a união de pessoas, nas associações eu não tenho o objetivo lucro. Lucro não é a finalidade fim, tá? Também não é a atividade fim quando nós falamos a respeito das fundações. Só que ao contrário das associações, as fundações não é uma união de pessoas, é uma união de bens. Eu até costumo brincar para os meus alunos do presencial que fundação, pobre não constitui fundação. Vocês não verão a professora Olivia instituindo uma fundação. Por quê? Como é a instituição, ela é instituída por bens, é uma junção de bens, a pessoa precisa ter um patrimônio vasto, né? Para destinar especificamente para uma fundação. Geralmente as fundações elas são criadas para entidades filantrópicas. Então nós temos aí fundação, sei lá, Roberto Marinho, fundação da rede Amiga às Mães de Autista. Sempre é algo de cunho filantrópico, tá? Para estudo científico, para apoio à urbanidade, à educação, sempre vai ser para o fim filantrópico. E aí o interessante das fundações, que também se diverge das sociedades e das fundações, que ela tem o Ministério Público como guardião. Então, toda e qualquer alteração nesse estatuto de uma fundação, o Ministério Público tem o dever de zelar e guardar, para que aqueles bens não pereçam, ou seja, para que não se percam aqueles bens, vindo aí a extinguir a fundação, justamente pela lei de interesse público, né? Depois, o Código Civil vai tratar aí a respeito do conceito de empresário, lá no artigo 966, mas, vejam bem, o Código ele não traz um conceito de empresa. Ele traz uma definição do que é o empresário e daquelas atividades que não se constituem como a atividade empresarial, tá? Então, para ter essa definição de atividade empresarial, eu preciso ter alguns requisitos que são básicos, tá? O primeiro deles é o profissionalismo. Eu preciso ser profissional, eu preciso ter conhecimento técnico naquilo que eu me proponho a fazer. Naquela empresa que eu pretendo desenvolver aquela prestação de serviço ou aquele produto que eu pretendo produzir. A atividade econômica tem que ter essa relação de movimentar o mercado. Então, eu tenho aí uma circulação de bens e riquezas. Eu contrato funcionários, eu forneço tributos para o Estado, né? Eu promovo o pagamento de tributos ao fisco, ou eu tenho aí de alguma forma, essa circulação, né? Quando eu compro, quando eu vendo, quando eu produzo, enfim, eu tenho que ter essa circulação de riqueza. Produção, circulação de bens e serviços e organização. Gente, a organização ela é inerente da atividade empresarial. Não existe uma atividade empresarial sem a organização, tá? É como se fosse algo intrinsecamente ligado à atividade empresarial. Por quê? Porque se eu não tenho organização, porque se eu não tenho a capacidade técnica, porque se eu não tenho a circulação de bens e serviços, o código vai dizer que por mais que eu utilize o auxílio de algum ajudante, não é considerado a atividade empresarial. E aí pode causar uma confusão na cabeça dos senhores, mas, por favor, não se confundam, porque não é difícil. O raciocínio que vocês têm que fazer é o seguinte, olha só. Quando um indivíduo, por exemplo, eu sou advogada, quando eu estou atuando no meu escritório, eu estou exercendo uma atividade como uma pessoa liberal, né? Uma autônoma.
Os meus clientes que vêm ao meu escritório e eventualmente contratam os meus serviços, eles não me procuram por conta do local onde eu trabalho, o escritório onde eu trabalho. Não, eles me procuram porque ou me conhecem, ou ouviram falar, ou foi recomendação de alguém, certo? Agora aqui na instituição, eu atuo em uma atividade empresarial, não como empresária, mas como trabalhadora de uma atividade empresarial. Vejam que legal. Por quê? Porque aqui vocês não vêm assistir a aula de Direito Empresarial por conta da professora Olívia. Não. Vocês vêm à instituição por toda a organização, por toda a estrutura e de brinde vocês ganham vocês compram, né? Vocês pagam por esse serviço, vocês pagam por essas aulas. Então, assim, vejam que quando eu falo do meu escritório, eu não tenho toda essa estrutura, toda essa organização. E as pessoas que vão lá falar, contratar comigo, eles vão pela minha pessoalidade, pela minha pessoa. Agora, vocês enquanto aluno não me procuram ou não assistem essa aula simplesmente porque eu sou a professora Olívia. Não, vocês procuram a instituição, porque por trás da professora Olívia tem toda uma estrutura, tem toda uma organização, tem toda uma circulação de bens e serviços, né? Então, isso é o que caracteriza uma atividade empresarial. É o que vai dizer no artigo 966, parágrafo único, tá? Então, para que vocês não confundam, empresa é uma organização, uma estrutura. O profissional liberal, ele não é considerado um empresário, a não ser que a busca pelos seus clientes, pela sua clientela, seja especificamente relacionado à pessoa dele. Aí, ele não é empresário. Se for relacionado à empresa, ao lugar onde ele trabalha, aí não, aí é sociedade empresária, tá? Bom, o código também vai deixar claro pra gente que empresário não é a mesma coisa que empresa. Por quê? No Brasil, nós temos apenas 3 possibilidades de empresário. Um é o empresário individual, a sociedade empresária e a sociedade limitada unipessoal. Somente essas 3 possibilidades de empresário que nós temos. Então, se eu sou membro de uma sociedade empresária, não sou sócia administradora nem nada, eu não sou empresária. Eu sou administradora, eu sou advogada, eu sou, enfim, qualquer outra profissão que eu exerça. Sou vendedora, sou comerciante, mas não sou empresária. Porque eu só serei empresária se eu for a única proprietária daquela sociedade empresária, né, na modalidade unipessoal, ou se eu for o empresário individual, tá? Então, a atividade empresarial, ela pode ser exercida pelo empresário individual ou pela sociedade empresária. Esse é o ponto importante que eu quero que vocês fixem, né? Quando o mais importante do exercício da atividade econômica for a pessoalidade, a confiança, a atividade, ela deixa de ser empresarial e se torna pessoal. É a diferença que eu disse para vocês da pessoa que me procura no escritório e da pessoa que assiste as minhas aulas aqui na instituição. Logo, não se pode dizer que a atividade empresarial que toda a atividade é empresarial. É o que fala lá no artigo 966, parágrafo único do Código Civil. Bom, a respeito de sociedades empresárias, essas são as preliminares que eu tinha para passar para vocês. Voltaremos no próximo bloco com mais informações. Muito obrigada.